Sou Itamar Vargas e esta é a nossa resenha da semana. Principais notícias em todos os meios de comunicação do Brasil. A Procuradoria-Geral da República, de Paulo Gonet, pede ao STF, ao ministro Moraes, a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que atualmente encontra-se exilado nos Estados Unidos por suposto pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Ele decide, então, permanecer nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele que tem livre acesso ali ao Congresso americano, ao presidente Donald Trump, ele tem comentado e falado sobre a situação da censura no Brasil. E este inquérito visa exatamente isso: condenar Eduardo Bolsonaro por estar lá nos Estados Unidos lutando pela liberdade de expressão no Brasil. Sendo que outros parlamentares de esquerda brasileiros estiveram recentemente nos Estados Unidos também lutando pela mesma causa. Ora, por que então não abrir um processo contra esses outros deputados da esquerda brasileira? Por que somente contra o deputado da direita, Eduardo Bolsonaro? Pois olha, a AGU, Advocacia Geral da União, aciona o STF por medidas imediatas contra as redes sociais. Pede uma ordem de cumprimento imediato para responsabilizar as redes sociais por publicações golpistas, desinformação e ataques de ódio. Mais uma vez, o governo brasileiro, que recentemente retornou da China, e a primeira-dama Janja pediu que o governo chinês mandasse alguém para o Brasil para ensinar os brasileiros aí como cometer ataques, cometer sanções àqueles que usam as redes sociais para expressarem o direito sagrado do direito de expressão, que está no artigo 5º da Constituição brasileira. Pois não somente o governo, como também a AGU aciona o STF para essas medidas. Então, possivelmente, teremos aí nessa semana que entra agora a votação lá no Supremo Tribunal Federal de medidas de censura das redes sociais, visando a desinformação. Tirar os sites, tirar as declarações de deputados e lideranças políticas de direita que estão abrindo os olhos nos brasileiros, porque o Brasil está caminhando a passos largos para uma ditadura. A exemplo da China, a exemplo da Venezuela, a exemplo da Coreia do Norte, Cuba e outros países. Bem, essa semana o ministro Haddad, governo Lula, resolve então aumentar o IOF. Alguém pode dizer, não, mas é só para as empresas. Negativo. O aumento do imposto sobre operações financeiras vai atingir todos nós, os brasileiros. Então é importante ficarmos atentos. O Congresso Nacional tem que barrar, o Senado Federal tem que barrar esta saga de aumento de impostos do governo Lula. Olha só, os agricultores, o pessoal do agro, prometeu e realmente se manifestaram no dia 30, nesse final de semana, aí, em todo o Rio Grande do Sul, em outras cidades brasileiras, pedindo a securitização, lutando pela securitização, ou seja, tentando conscientizar o governo federal para que libere recursos para os agricultores afetados pelas cheias do ano retrasado e do ano passado. E que este ano ficaram dilapidados nas suas economias e precisam de financiamento do governo federal para que possam plantar, colher e tornar aí
o alimento na mesa de todos nós brasileiros. Nosso abraço aos caminhoneiros, aos agricultores que fizeram sua manifestação pela securitização. E que as autoridades, então, se conscientizem de que sem agricultura não há produção de alimento. Sem a produção de alimento, não há a comercialização e muito menos o alimento virá para a mesa de nós brasileiros. Bem, há uma semana já foi anunciado, e nós também já fizemos um vídeo sobre isso, sobre a fraude dos aposentados brasileiros. Que a Polícia Federal começou a investigação e já chega a mais de 6 bilhões de reais, o que foi roubado dos aposentados e pensionistas do INSS aqui no Brasil. E a Polícia Federal descobriu que há um mensalão do INSS pago a deputados, senadores, mensalmente, uma mesada aí de 45, 50 mil reais. Olha que vergonha. E agora, eu estava ouvindo no noticiário agora de que um senador do Maranhão, um senador chamado, vê se eu tenho aqui, o Everton Rocha, um senador do PDT do Maranhão, foi convocado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos quanto ao mensalão do INSS a deputados e senadores. Mais nomes de políticos vão aparecer. Fiquem atentos. Este foi o primeiro do PDT, que era o partido de Carlos Lupe, ministro do INSS, que foi aí substituído pelo vice dele. Bem, agora o que está pegando mesmo é a declaração do secretário norte-americano Marco Rubio de que os Estados Unidos vai utilizar-se da lei Magnitsky para censurar políticos, autoridades, ministros do judiciário que se opõem à liberdade de expressão norte-americana. Bem, diz o Marco Rubio que não vai falar nomes. A princípio, alguém já está falando alguns nomes aí, mas o secretário Marco Rubio dos Estados Unidos disse que essa censura, ou essa lei Magnitsky, vai atingir os censores da liberdade dos Estados Unidos que estejam em qualquer nação do mundo. E não são somente autoridades brasileiras. Outras tantas também serão atingidos pela lei Magnitsky. E essa lei Magnitsky, primeiramente, tira o passaporte, o visto norte-americano, e depois há outras sanções. Por exemplo, alguém chama de, quando ela é aplicada na sua integralidade, é levado à morte financeira desses censores espalhados pelo mundo. Portanto, está todo mundo lá em Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, com a pulga atrás da orelha. E sabe quando eles notarão de que não tem mais o visto americano? Quando forem lá no guichê comprar passagem, vai ser puxado o seu cadastro e vai ser informado: o senhor não poderá entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm lá no artigo 1º da sua Constituição que todo norte-americano tem o direito à liberdade. Ou seja, políticos, judiciário brasileiro sancionaram não somente americanos, as redes sociais de americanos, quanto de empresas norte-americanas, que estão aí na internet, à disposição de qualquer cidadão do mundo. Então essa lei vai atingir os censores, os inimigos da liberdade, espalhados pelo mundo afora. Portanto, isso é uma decisão do governo norte-americano. Ninguém pode intervir nisso. Ninguém pode intervir. Não é contra o Brasil essa lei Magnitsky, mas contra autoridades brasileiras que são contrários à liberdade de expressão.
Pois bem, eu acho que são essas informações, né? Mas eu queria falar sobre a lei Magnitsky. Ela visa punir autoridades estrangeiras, cúmplices da censura e também os seus familiares. Eu disse que o secretário Marco Rubio foi perguntado sobre possíveis sanções a autoridades brasileiras e ele apenas disse o seguinte: há uma grande possibilidade. Mas eu estava vendo no Twitter, e na última quinta-feira, dia 29, o Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental publicou uma mensagem em português provavelmente para alertar as autoridades brasileiras, dizendo assim, abre aspas, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Fecha aspas. Essa declaração, então, é do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Bem, espero que você tenha aí tido uma boa semana, apesar dos acontecimentos que ora relatamos. O importante é levantar a cabeça e lutar sempre pela nossa liberdade. O Brasil precisa voltar a ser um país livre, soberano, onde qualquer cidadão possa se expressar, ter a sua oportunidade de expressar as suas ideias e opiniões, e se ferir alguém, vai responder, logicamente, mas não com a censura deste ou daquela e de suas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e nós voltamos na próxima sexta-feira.